Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da comissão mista. Nós vamos abrir mão da leitura da ata. E vamos colocar em discussão o processo 3843. Questão de ordem, deputado Henrique Arantes. Presidente, nós não temos número para deliberar. São 17, temos 14 presentes. Agora tem. Processo 3843, Governadoria do Estado, expõe sobre o plano de recuperação fiscal do Estado de Goiás, da outras providências. Esse processo foi relatado pelo deputado doutor Antônio. Colocar discussão, vista coletiva. Alguns deputados apresentaram voto em separado. Colocado em discussão, deputado Bruno Peixoto chama a atenção dos pares. Nós vamos colocar então... Discussão, presidente. O voto do deputado Bruno Peixoto. Ele é pela aprovação integral do voto em separado apresentado pelo nobre deputado Álvaro Guimarães e rejeição dos demais votos em separado e pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão para discutir a matéria. Primeiro deputado Henrique Arantes. Vamos fazer... Quem quiser pode levantar o dedo aí. Henrique Arantes, 10 minutos, com direito à parte. Aí, presidente. Faz a proporcionalidade aí. Porque gostaria de pedir a atenção de todos, que eu vou tentar ser o mais breve para explicar uma problemática que pode ter com esse projeto. Nós temos aqui um projeto de regime de recuperação fiscal para ser aprovado. Esse voto em separado do líder do governo, deixa eu ver se ele acata alguma emenda. Rejeição de demais votos separados. Então ele aprova o projeto original. Ele acata a emenda do deputado Álvaro Guimarães. Ele aprova integral do voto em separado do deputado Álvaro e rejeitamos os demais votos separados para aprovação da matéria. Exatamente isso. Agora, o que é o regime de recuperação fiscal? Eu estou com a lei aqui e quero explicar para vocês. Para entrar, o Estado tem que fazer esse indicativo e vai ter que fazer uma série de pacotes para poder, de fato, entrar no regime de recuperação fiscal. Entre eles, autorização de privatização de empresas, regime próprio de previdência social, redução de incentivos fiscais em até 10%, revisão do regime jurídico, redução dos incentivos e benefícios, a revisão do regime jurídico dos servidores, instituição se cabível de regime de previdência complementar, proibição de realizar saques em contas ou depósitos judiciais, autorizar a realizar leilões de pagamento dos imóveis do Estado. Enfim, isso para entrar vai ter que fazer esses pacotes. Entre eles, há algumas questões que podem ser problemáticas para muitos parlamentares, muitos segmentos, muitas pessoas. Tudo bem, nós não estamos discutindo isso nesse momento. Agora, o Estado, estando de fato no regime de recuperação fiscal, nós não vamos votar para autorizar ou rejeitar isso. Ele fica vedado. Entre outros pontos, realização de concurso público, criação ou majoração de auxílios e benefícios para funcionários, criação de despesa de caráter obrigatório e continuado, tipo um programa social, concessão, ampliação de incentivo ou benefício na natureza tributária. Agora, o que me preocupa bastante é aquilo que nós conseguimos uma conquista com esse parlamento. Ele fica proibido de celebrar convênio, acordo, ajuste, outro tipo de instrumento que envolva a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil. O que isso quer dizer? O Estado vai ser proibido de fazer convênios com os municípios e fazer repasses financeiros, incluindo emendas aprovadas no orçamento do Estado por nós de caráter impositivo. Então, se o Estado, porventura, conseguir entrar nesse regime de recuperação fiscal, privatizando a Saneago, privatizando o Banco do Povo, incluindo no índice prudencial de folha os inativos dos pensionistas,
tendo que demitir praticamente todos os comissionados do Estado para isso. Se ele conseguir, cortando o quinquênio do servidor público, que vai ter que fazer uma série de coisas nesse sentido. Se ele conseguir, ele também fica proibido de fazer convênios com os municípios. Aqui, praticamente todos os parlamentares são municipalistas. Uma parte do deputado Carlos Cabral, logo eu concluo. Deputado Henrique, Vossa Excelência tem razão. Eu só queria ponderar com o senhor, porque nós debatemos muito isso aqui naquela reunião histórica que nós fizemos aqui ontem, e não vai haver regime fiscal se a gente não aprovar as outras 6 medidas que virão em sequência. Inclusive, uma delas aqui, eu já manifestei até ao líder do governo, por exemplo, com relação aos servidores. Eu pessoalmente, sou servidor público do Estado, e com relação às medidas, o senhor mesmo sabe que medida contra o servidor público, o governo sabe da minha posição. Então, não seria coerente da nossa parte o que nós acordamos aqui ontem, votar essa autorização para o governo ir lá pleitear e a gente ter conhecimento, de fato, de quais são as medidas que ele vai trazer para a gente votar, porque o presidente Lissauer também foi muito enfático aqui em dizer, na parte da negociação, que nós vamos colocar no texto, e isso está garantido, que nada vai ser feito sem ser votado na Assembleia. Vossa Excelência colocou essa parte no texto, e eu acho que isso nos dá aqui a garantia de poder autorizar o governo a fazer essa discussão com o governo federal, mas sem tirar de nós o poder, a prerrogativa de votar cada uma das medidas. Aí eu concordo com Vossa Excelência, uma a uma, a gente podendo opinar favorável ou contrário. Só queria fazer perfeitamente. Obrigado. Só que há um ponto nisso aí. Isso não é uma medida que eles terão que votar, que nós teremos que votar. Isso é, se ele enquadrar no RRF, o Estado fica desobrigado, na verdade, obrigado a não fazer o convênio. Ele fica proibido de fazer um convênio. Uma parte ao nosso presidente. Deputado Henrique, é oportuna a sua participação, também do deputado Carlos Cabral, mas ontem, ao longo do diálogo que nós tivemos aqui com os poderes e também Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensoria Pública, que estiveram aqui discutindo esse projeto, ele apenas é uma autorização para o governo falar ao governo federal: olha, eu tenho intenção de me enquadrar no regime de recuperação fiscal. Nós teremos 6 meses para podermos discutir isso. A sua preocupação é pertinente, deputado, e eu tenho falado muito isso na imprensa, onde eu tenho dado entrevista, que eu acho o regime de recuperação fiscal um remédio muito amargo, que nós precisamos criar alternativas para não deixarmos chegar a esse ponto. Nós precisamos começar a discutir juntamente com o parlamento, com todos os poderes, com as pessoas que têm interesse em ver o Estado de Goiás melhor, mas não trazermos para este parlamento, para a Assembleia Legislativa, um projeto tão pesado e tão desgastante neste momento. A nossa intenção, a partir de agora, onde nós vamos dar um fôlego para o governo do Estado de 6 meses, para nós podermos juntos discutir essa questão da recuperação fiscal do Estado, mas que seja um remédio um pouco menos amargo ou uma ação menos dolorosa para a nossa população. Porque você fala em recuperação de incentivos fiscais, você mexe com famílias, emprego. Você fala em questão de funcionários públicos, corte de quinquênio, direitos de servidores, você mexe com famílias. Então, nós temos que entender que nós precisamos, juntos com o governo e com o Poder Judiciário e os outros membros que compõem o Estado, discutirmos juntos uma saída menos traumática do que o regime de recuperação fiscal. É isso que nós estamos proporcionando ao governo, esses 6 meses para nós dialogarmos. Perfeitamente. Uma matéria aqui que acabei de ver, a Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quer saber o porquê de o regime de recuperação fiscal ter aumentado a dívida do Estado do Rio de Janeiro. E aqui embaixo, a CPI da crise fiscal da Assembleia do Rio de Janeiro está tratando sobre isso. Fizeram uma comissão parlamentar de inquérito para tratar sobre isso. Nós estamos tratando aqui como se isso fosse a salvação da lavoura. Eu acho que nós podemos sim fazer isso, mas talvez não é a salvação da lavoura. E a reunião que houve aqui histórica ontem, liderada pela Assembleia, com todos os entes dos poderes e dos órgãos auxiliares, houve um acordo, sim. Só que eu tenho certeza que tanto o Judiciário, o Ministério Público, o TCM e o TCE, eles não querem entrar na recuperação fiscal, mas eles aceitariam entrar, salvo o acordo fosse este, que é o voto em separado apresentado pelo deputado Álvaro Guimarães.
eu não tenho convicção de que o Estado tem essa dívida tão profunda e essa crise tão profunda que não possa ser resolvida com gestão. Eu acredito que a gestão é suficiente para sanar esse problema. Eu não sei se o governador tem o preparo para tal, para resolver esse problema. Então, senhores, eu quero trazer aqui, voltando ao ponto do meu questionamento inicial, eu gostaria de consultar vocês se eu colocaria aqui um voto em separado. Caso não, eu vou apresentar em plenário, com uma emenda aditiva nesse projeto, que ela vai tratar o seguinte: a adesão ao regime de recuperação fiscal, nos termos da lei complementar de que trata, não afetará o atendimento tempestivo para as emendas parlamentares de natureza impositiva, prevista na Constituição do Estado. Ou seja, se for aprovado com este texto, o governo será terminantemente obrigado, independente de recuperação fiscal ou de qualquer desculpa ou argumento, de pagar as emendas parlamentares que são destinadas aos 246 municípios que cada um de nós aqui colocamos. Eu não sei se cabe ainda para colocar no voto, porque já está em discussão. Vou emendá-la no plenário então, presidente. Eu encerro por aqui, eu acho que há outros colegas inscritos. Deputada Adriana Cortes, depois deputada Leda Borges. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que, ao invés de juntar o voto em separado, eu poderia tão somente votar contrária a esse projeto, como é minha intenção. Mas eu fiz questão de entregar esse voto em separado, falando das preocupações sobre essa questão do plano de recuperação fiscal, para que fique registrado, como deputada, como servidora pública, a nossa preocupação. Quero também referir aqui a fala do deputado Henrique, que eu acredito que foi de muito bom senso da parte dele, e eu quero manifestar a preocupação, porque o próprio regime de recuperação fiscal, ele significa que fica proibido de conceder reajustes a servidores, criação de cargo, emprego ou função, que implique aumento de despesa, criação de despesa obrigatória, concessão e ampliação de incentivo ou benefício fiscal. E aqui eu manifestar preocupação, porque há medidas aqui, senhor presidente, que não necessariamente tem que passar por essa casa, como, por exemplo, a questão do concurso. Nós vimos aí, por exemplo, o governo federal agora anunciou que não terá concurso público no Brasil e não passou pelo Congresso Nacional. Então, tem questões colocadas aqui que prejudicam os servidores públicos do Estado e, por consequência, prejudica a população goiana, porque se não tem concurso na educação hoje, por exemplo, que é sumamente necessário concurso na educação, e eu ouvi isso da nossa secretária de Educação do Estado, nós não tivemos concurso, prejudica os nossos estudantes. Se não houver concurso na segurança pública, agente escrivão prejudica a segurança pública. Então, este é um ponto, caros colegas, que não necessariamente precisa passar aqui pela Assembleia, não. Então, eu quero manifestar preocupação, defender o meu voto em separado, que é de arquivamento desse projeto, porque eu entendo que o presidente falou muito bem, remédio muito amargo, mas para nós, presidente, eu estava conversando com o Major Araújo mais cedo, e eu acredito que ele usou um termo, uma expressão muito correta. Para nós, fica muito difícil a gente votar a favor agora, e amanhã, quando vier uma medida como essa, que prejudica os servidores, eu vou votar contra. Porque se eu aprovei de uma forma geral, se eu aprovei de uma forma ampla, fica muito complicado e talvez incoerente eu recusar alguma medida. Como, por exemplo, não só essas que eu falei aqui dos servidores, mas medida como que foi colocada aqui ontem claramente, que é a intenção do governo, da privatização da Saneago, que eu sou totalmente contra. Acho que é um erro nosso, acho que é um equívoco, que nós não podemos fazer, né? Então, jamais eu serei favorável. Portanto, não podemos, nesse momento, dar essa carta branca, sabendo que a questão do plano de recuperação fiscal, ele tem significados profundos, consequências graves, e que nem todas elas, como eu coloquei aqui a questão do concurso, necessariamente terão que passar pela Assembleia. Então é muito preocupante e eu não posso concordar. Concedo a parte aqui ao meu colega Coronel Dailton.
Eu quero, senhor presidente da Assembleia, senhor presidente desta comissão, apenas reforçar as palavras da nobre deputada Adriana Costa, também como servidor público do Estado de Goiás, uma classe que representa dentro da Secretaria de Segurança Pública. Estou deveras surpreso com este projeto chegar a essa casa. Concordo plenamente com o deputado Henrique Arantes. Está faltando gestão, um pouco mais de gestão resolveria. Este remédio, aproveitando a sua palavra, deputada, é realmente muito amargo no sentido que vai engessar a própria administração pública estadual. Isso prejudica o próprio governo do estado, ele vai ficar engessado sem condições de realizar qualquer outro tipo. Gestão já tem pouca mesmo, deputada, mas pelo menos ele tem oportunidade, se aparecer algum gestor no governo, para que ele exerça a gestão, o que não está sendo feito. Então agradeço o seu aparte e também manifesto aqui totalmente contrário, não votarei favorável nem agora e nenhuma das outras fases desse processo. Muito obrigada, coronel. E somente para encerrar, eu não vou usar todo o tempo, mas manifestar a preocupação com a questão dos convênios com os municípios que o deputado Henrique colocou, que também está presente aqui, né? E deixar muito claro, não é porque a gente é oposição, e tanto eu como o deputado Antônio Gomide não temos uma posição aqui nessa casa de votar contra tudo que vem do governo, não. E acredito que a gente tem que ter responsabilidade, sobretudo nesse momento de crise que o país atravessa, e ter responsabilidade de contribuir sim com o que o governo propõe e pode realmente auxiliar para que nós tenhamos um Estado saudável nas suas contas públicas. Porém, essa questão da recuperação fiscal traz mudanças muito profundas, pode prejudicar grandemente os servidores públicos e, por consequência, como eu coloquei, prejudicar a população goiana. Por isso o meu voto em separado, propondo o arquivamento desse projeto, que a gente busque outras formas de economizar e de garantir que as contas públicas do Estado de Goiás se estabilizem. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Leda, depois deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, nobres pares, eu coaduno com a preocupação do deputado Henrique Arantes. O levantamento que ele fez foi muito sério e muito crível. Eu não sei se os deputados todos compreenderam. Existe uma lei federal complementar de 2017, número 159. No seu artigo 8º, senhor presidente, Lissauer, infelizmente não é com o nosso argumento que a gente muda ou tenta aprimorar uma discussão. Os gabinetes já se resolveram, mas eu quero colocar, como bem disse a deputada Adriana, o deputado coronel Adailton e o Henrique Arantes, o deputado. O artigo 8º, senhor presidente Lissauer, da Lei Complementar 159 de 2017, decide todas as vedações, a lei federal. O governo de Goiás ainda não está com o programa aprovado para o Estado. Só que, a partir do momento que a União aprovar para o Estado, a lei federal traz as vedações. Não vai passar pela Assembleia se essas vedações são legais ou não. Não vai adiantar colocar emenda numa vedação expressa na lei complementar federal. A lei estadual não pode ir de encontro com a lei federal, com essa lei complementar. Tudo que for emenda que colocar nessa autorização de hoje, dá de encontro aqui quando a União aprovar o regime de recuperação fiscal. Não adianta. E mais, o Rio de Janeiro entrou com autorização do regime em 2017. A União cumpriu com o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro não deu conta. E está lá o caos que está. Agora com uma CPI para discutir onde que o Tesouro Nacional arrumou uma dívida daquele tamanho para o Rio de Janeiro. Nem isso os deputados sabem. Teve que abrir CPI. Então, outra coisa, presidente Lissauer.
Ontem o discurso foi bonito deles, mas olha o que a doutora Juliana disse, que só a decisão do ministro Gilmar Mendes não adiantava, porque já está suspenso. O Estado não tem que pagar mais durante 6 meses. O Gilmar Mendes já decidiu isso. Aí a doutora Juliana disse bem aqui, mas estão pedindo para nós, só um minutinho, estão pedindo para nós que a gente apresente uma autorização da Assembleia. Ela colocou isso na justificativa, senhor presidente? Esse documento do governo federal ou do Judiciário Federal? Não. Eu não estou entendendo por que se autoriza o nosso. Onde é que está escrito isso? A gente só ouviu o governo dizer. Eu estou preocupada com isso. Deputada Adriana disse que é um cheque em branco. E é. Ontem se disse aqui que alguém está pedindo, mandando, exigindo que a Assembleia autorize. Cadê o documento que está exigindo isso? Não veio, deputado. E mais, só está empurrando com a barriga a dívida. A dívida, ele vai poder pegar 200 milhões mês para poder pagar folha, custeio, não é para investir não. E depois de 6 meses vai ter que pagar, com juros, multa, na dívida fundada do Estado. Além de que os investidores, a hora que vê a Assembleia autorizou que Goiás entre no regime de recuperação fiscal. Eu quero ver que empresa vai vir para cá. Vocês são empreendedores, empresários. O próprio presidente é um grande empresário. Eu quero perguntar para o presidente, para quem é dono de grãos, empresários aqui, que tem gado. Quem vai investir no Estado em que uma Assembleia autorizou regime de recuperação fiscal? Quem? Que doido o empresário que vai vir para o Estado desse. Então começou terra arrasada, agora recuperação fiscal. Então eu sei que o deputado Álvaro, que o deputado Bruno retirou as emendas, por isso já viu que não está certo. Não estão sendo claros com esta casa. Como é que depois a gente... Tem vedação, senhor presidente. Cláudio Meirelles, o artigo 8º, deputado Cláudio, da Lei Complementar 159 de 2017, traz vedações federais. Que dia que uma lei estadual vai de encontro com a lei federal complementar? Isso é engodo, gente. Que eles apresentem para nós quem que está exigindo essa autorização. Quem? Está na justificativa do projeto? Não está. Nós estamos fazendo algo que ouviu dizer, deputado Álvaro. Eu estou realmente preocupada. Isso não é ser adversária. Isso é dizer, cadê a prova? A doutora Juliana, a doutora Schmidt, disse que alguém está exigindo. Quem é esse alguém? Alguém não é instituição. Tem que ter um documento. Cadê esse documento? Deputado Hélio de Souza, o senhor que está pedindo uma parte. Deputada, a gente analisa, e ontem, ao ser questionado pelos jornalistas, eu diria que há uma insegurança na votação dessa matéria. Agora, é altamente justificada essa insegurança. O que acontece? Você está autorizando ao governo a entrar num programa de recuperação fiscal. Logicamente que isso aí não está permitindo que ele se tome os atos necessários para ter a recuperação fiscal. Mas nós vamos autorizar ele a iniciar o jogo. E a hora que iniciar o jogo, que nós aprovar os itens que são necessários para a recuperação fiscal, as nossas emendas impositivas vão tudo para o ralo. Os municípios não receberão convênios de natureza alguma, e nem as entidades. Ou seja, a Santa Casa de Anápolis, a Santa Casa de Goiânia, de Buriti Alegre, não poderá receber recurso, bem como as nossas prefeituras ou entidades. Então, uma análise bem simples e concreta. Nós estamos ajudando
o governo do Estado entrar num jogo, um jogo perigoso, totalmente desconhecido por nós, e que uma vez adentrado e conseguindo viabilizar aquilo que são as exigências, nós vamos encerrar o nosso mandato, de deputados estaduais, porque não teremos mais nenhum prestígio junto às bases que nos elegeram. É o que está colocado aqui na vigência da lei de responder nessa lei de recuperação fiscal. É o que está na lei. Então, deputada, eu parabenizo a todos aqueles que me antecederam, em especial o deputado Henrique Arantes, que foi, a meu ver, o que mais estudou a matéria e apresentou subsídios importantes para este momento de discussão, então, da recuperação fiscal. Muito obrigada. E se fosse, senhor presidente, se fosse a solução, o Rio de Janeiro estava resolvido. O Rio de Janeiro está mais caos ainda. Não conseguiu. Aí a Assembleia que vai ficar para o povo. Olha aqui quem decretou que o Estado está falido. Somos nós. Eu não estou entendendo o jogo. E já quero declarar meu voto contrário a esta matéria. Não vou entrar nesse jogo perigoso de aventura. Para discutir a matéria, deputado Cláudio Meirelles. Senhores deputados, eu gostaria da atenção dos senhores. E aí, se eu fosse o senhor, já aproveitava, apertava essa buzina aí para ver se o pessoal... Muita gente que fica aqui, senhores, aqui ó, começando aqui pelo Diego, que é candidato lá em Lusiânia, começando por outros. Eu vou votar contra o projeto, já tinha colocado isso, mas eu quero chamar a atenção para que amanhã depois não venham uns aqui e falar, eu não sabia. Então, eu gostaria que a televisão gravasse aqui, para que todo mundo fique sabendo. Eu até tenho uma proposta a fazer, certo? Que aprove eu não voto, eu sou secretário, eu não voto na comissão. O nosso companheiro Henrique Arantes falou que vai apresentar a emenda. E daqui para terça-feira ou segunda-feira, chamar os representantes do governo para poder explicar isso aqui. Olha o que diz aqui, senhores. Das vedações durante o regime de recuperação fiscal. E aqui está dizendo o quê? Exatamente. Silêncio aí, gente. Escute. Escute, Diego. Porque eu vou lá em Lusiânia falar para meus parentes que você foi a favor de não levar a emenda para lá. Então, aqui está dizendo o seguinte. Fica o Poder Executivo autorizado a aderir. Aderir é entrar. Depois que entrou, aqui está dizendo assim, ó. Inciso das vedações. Das vedações, é o 11. O 11 diz o seguinte: está vedado a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam transferência de recursos. Então, meu amigo, pelo que eu estou entendendo, e aqui sou limitado, não vai ter mais imposição. Senhores, por gentileza, Cabral, não vai haver empenho, não vai haver repasse, não vai haver pagamento e não vai haver orçamento impositivo para os seus municípios. Depois não venha chorar que não foi lá nada para Jataí, que não foi nada lá para Piracanjuba, que não foi nada lá para outros municípios. Goianésia. Para Goianésia. Então, o que acontece? Eu proponho um acordo. Está aí o Henrique com uma proposta. Eu não sei. E a maioria aqui não sabe também. Então o Henrique quer apresentar, ele tem legitimidade, a gente apresenta. Vamos embora. Quando for segunda ou terça-feira, antes de votar esse projeto, né, vai passar aqui, porque a base tem a maioria, a gente chama a secretária para explicar isso aqui, ou fazer qualquer outra amarração maior. Porque depois não adianta mais. Aderir, eu entendo, entrar. Depois que entrou, meu amigo, acabou, tá bem claro aqui. Não vai haver mais emendas. O senhor me concede uma parte? Pois não. Para te auxiliar mais. O senhor que é muito entendido de legislação, e eu o respeito e o ouço sempre, deputado Cláudio, como é que uma emenda estadual
vai superar a Lei Complementar Federal 159. Me explica. Essa emenda é inócua também. Não tem como. Porque a lei federal veda taxativamente. Obrigada, senhor. A verdade, senhores, aumenta um pouquinho o som para ver se passa por cima do barulho deles. Senhores, tem gente aqui conversando, tem gente aqui com compromisso por conta de carguinhos, e vocês estão abrindo mão de 2,5 milhões esse ano, mais 3,5 milhões, quase 4 ano que vem, e para 2021 mais de 7 milhões, para levar aos seus municípios. Então eu peço uma reflexão. Acho que o Estado está em dificuldade, mas acho também, Charles, que às vezes nós podemos fazer uma emenda aqui que dá para resolver algumas questões para resguardar pelo menos as emendas. É uma questão de equilíbrio. De todos aqui, o que falou melhor foi o Henrique. Então o Henrique trouxe uma preocupação. Nenhum de nós estudamos, e aqui está bem claro. Então agora, senhores, senhor Álvaro Guimarães de Itumbiara, aí fica a critério dos senhores. Eu já vou votar contra, eu sou oposição ao governo. Agora, a maioria é do governo, e acho que a maioria também vai precisar das emendas. E aí vocês vão receber amanhã do próprio governador, ou mesmo de um secretário, mas vocês votaram o projeto proibindo as emendas, como é que vocês estão cobrando? E aí, nem aqueles apadrinhados do governo poderão receber, porque a lei proíbe definitivamente qualquer tipo de convênio. Agora, queremos resolver o problema do Estado? Queremos resolver o problema do Estado. Se pede só um pouquinho de compreensão para que venha alguém para esclarecer esse ponto levantado pelo Henrique. É só isso que eu peço, e é a minha palavra. Questão de ordem. Pela questão de ordem. Bom, questão de ordem não, cedo a palavra para o senhor. Deputado Cláudio Meirelles, nobres pares, conforme o nosso presidente Lissauer colocou com propriedade, nós estamos apenas dando um sim, que dentro de 6 meses vamos discutir no Poder Legislativo o que será feito. Nós estamos apenas dando um sim à decisão do ministro Gilmar Mendes. Não existe nenhuma imposição nesse primeiro momento. O Estado de Goiás não está impedido, em hora nenhuma, de celebrar convênios com municípios, muito menos o orçamento impositivo. Nós estamos dando apenas um sim, conforme falado ontem pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Procurador-Geral do Estado de Justiça, conforme anunciado também pelo presidente Lissauer e pela Cristiane Schmidt, secretária de Economia. Nós estamos apenas dando um sim, que teremos 6 meses para discutir os critérios. Não entra em discussão convênio com municípios nesse momento. Não entra venda da Saneago. Não entra venda da Celg GT. Não entra nesse momento redução de cargos comissionados, muito menos salários. Estamos debatendo apenas se vamos dar o sim para o ministro Gilmar Mendes e dizer: o Estado de Goiás necessita debater o regulamento para recuperação fiscal. Apenas isto, mais nada. Nada. É um texto simples. Permite uma parte, Cláudio? Nada mais. Permite uma... Muito obrigado. Deputado Cláudio, a parte. Permite uma parte? Parte. Permite uma parte, deputado? A parte, Henrique. Deputado Cláudio, eu agradeço. Esse microfone está meio ruim, eu vou ficar segurando aqui para falar melhor. De fato, o deputado Bruno não está 100% errado, mas isso é um seguro. Isso é uma apólice de seguro para caso o Estado entre no regime de recuperação fiscal, as emendas parlamentares não sejam afetadas. Esse voto em separado que vou apresentar, ele é só uma apólice de seguros para que nós tenhamos o orçamento impositivo preservado
independente se o Estado entrar ou não no regime de recuperação fiscal. Eu acho isso fundamental, porque foi uma briga imensa desse parlamento do começo do ano passado até agora, com idas e vindas, entre aprovação e modificação do orçamento impositivo. E com certeza, todos os parlamentares aqui têm ligação com esses municípios, são do interior muitos deles, e serão cobrados por seus vizinhos, seus colegas, para mandar obras de melhorias de infraestrutura, de saúde, de educação para essas cidades. E se nós tivermos o orçamento impositivo maculado por conta do regime de recuperação fiscal, pode ser danoso. E outro ponto, a deputada Mauri havia perguntado se o Ronaldo Caiado poderia sair caso quisesse do regime de recuperação fiscal. Há uma vedação. O Estado só pode sair do regime de recuperação fiscal em 2 momentos: se atingir as metas pleiteadas, ou seja, sanar a dívida, que eu não acho tão fácil, porque o Rio de Janeiro fez aumentar a dívida, ou se vencer o prazo. Então, se nós autorizarmos e ele entrar, o Estado só pode sair se resolver o problema ou se vencer os 36 meses. Se no prazo de 1 ano o governador se arrepender e achar que deveria sair do regime de recuperação fiscal, ele fica impedido e vira refém do governo federal. Isso é muito grave. Por isso que eu ponho essa apólice de seguro para resguardar as emendas impositivas. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Depois, a Mauri e deputado Major Araújo. Eu me cansei de pedir silêncio aqui. Não adianta, não vai resolver, deputado Carlos Cabral. Né? Aí, falar pro pessoal que quer fazer reunião, fazer lá no corredor. não adianta. Não vai mudar o deputado Carlos Cabral. Isso aqui é assim, infelizmente. Né? Então, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, a discussão é de um nível de importância tão alto, e eu estou aqui com a lei federal, a lei complementar 159, estou ouvindo o que está todo mundo falando, mas tem o pessoal fazendo umas reuniões que podia fazer lá no corredor, porque atrapalha até a gente tentar concentrar para ouvir os colegas e refletir. Eu estou tentando refletir em cima da lei. O deputado Henrique faz uma observação que ela é coerente, a deputada Leda vem na mesma linha, e por coerência também aqui, quem me conhece e está aqui ao mesmo tempo que eu estou, conhece a minha coerência. Eu, quando foi para discutir, por exemplo, emenda parlamentar nossa aqui, vocês conhecem qual foi a minha coerência, o meu posicionamento. O governo cobrando ou falando qualquer coisa, eu assinei, eu votei, eu nunca me escondi dessa discussão. Como eu não vou me esconder de nenhuma outra. A deputada Adriana Corse faz uma provocação ali, que de certa forma ela me atinge, como se votasse isso aqui agora e depois for votar contra na matéria do servidor. Eu tenho uma coerência e eu vou votar favorável nesse momento, e eu não quero ser atingido nesse ponto, porque eu divirjo do pensamento, exatamente do raciocínio que ela faz. A deputada Leda e o deputado Henrique vão numa linha que eu me debrucei aqui, fui ali imprimir a lei complementar e estou lendo, e consigo fazer aqui algumas observações para não ler só o recorte. Porque se a gente olhar só o recorte, deputado Tião Caroço, a gente às vezes pode ser traído. No artigo 8º, está realmente dito que é vedado ao Estado durante a vigência. Então eu preciso começar a interpretar o artigo 8º dizendo que ele está falando da vigência. Então, durante a vigência do regime. Então, primeiro, tem que aprovar. Tem que haver um regime de recuperação fiscal. E se vocês pegarem a lei e for lá olhar ele, lá no artigo 5º fala que a vigência se dá após a homologação pelo presidente da República. O regime de recuperação fiscal nada mais é do que uma comparação do que a recuperação judicial que a gente comumente vê. É basicamente a mesma coisa, só que com efeitos diferentes. A vigência vai se dar no momento que o presidente da República homologar. Como é que o presidente da República vai homologar, deputado Cláudio? Após haver um pedido de adesão do regime, que vai ter que ter algumas comprovações, está no parágrafo 1º do artigo 4º. É por isso, deputados, que eu falei que não dá para interpretar o 8º sozinho, nós temos que interpretar a lei como um todo. Tem que haver um pedido. Esse pedido, o primeiro inciso do parágrafo 1º do artigo 4º, fala que para haver Nossa, é difícil demais de falar quando tem 1.500 pessoas falando ao mesmo tempo. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 4º fala que para haver a adesão, para ela ser homologada,
as leis que se referem ao artigo 2º têm que estar aprovadas na Assembleia Legislativa. Quais são as leis? Ou seja, se as leis têm que estar aprovadas, eu posso dizer para os senhores aqui, seguramente, eu não votaria, deputado Cláudio, se eu não tivesse essa segurança, está escrito aqui, só vai haver adesão, só vai haver homologação para o regime viger, se as leis que se referem ao artigo 2º estiverem em votação. Artigo 2º. A lei, o conjunto, para poder o plano ser formado por um conjunto de leis, para dele tem que ter uma série de leis. Adoção do regime próprio de previdência social, redução de incentivo, autorização, privatização de empresa, regime jurídico, tudo isso que já foi dito aqui. Ou seja, se não aprovar esse conjunto de leis, isso foi dito aqui ontem na audiência pública, não haverá adesão ao regime, não haverá vigência de regime. Aí pode vir a pergunta que a deputada Leda fez aqui, e eu acho que é coerente, ela me fez isso, mas já há uma decisão do ministro Gilmar Mendes, para que então votar esse negócio aí? Já tem 6 meses. Bom, eu quero que o governo tenha 6 meses para poder conseguir resolver o problema financeiro que a gente está para tentar equilibrar a conta. Eu quero, independentemente se a gente vai aderir lá na frente ou não ao regime fiscal. Eu quero. Aí a deputada Leda me provocou aqui. Ué, mas o Gilmar Mendes já deu a liminar. Perfeito, eu concordo, deputada. Já existe uma liminar que tem um efeito. Mas o efeito dessa liminar, ele se condiciona ao governo ir lá pleitear a entrada no regime. Se a gente não aprovar aqui e o governo não tiver condição de ir lá no governo federal e falar, olha, eu quero aderir ao regime, perdeu o efeito a liminar do Gilmar Mendes e a partir de amanhã, do mês de agosto, acabou o efeito dessa liminar. Por quê? Nós não vamos nem ter como, deputada Mauri, iniciar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Então nós estamos sim dando uma possibilidade aqui do governo do estado, inclusive, ter um respiro por 6 meses. O que não corresponde, aqui até na provocação da deputada Adriana, nesse momento não corresponde para mim a concordar ali na frente com a retirada de direito do servidor público. Eu jamais vou votar isso, e o senhor que é deputado líder do governo sabe a minha posição. Eu não vou votar contra direito de servidor público. Deputado Carlos. Não vou votar. Só concluir o raciocínio, eu dou a parte a Vossa Excelência. Então, assim, eu quero só concluir. Acho que a gente pode, nesse momento, ser coerente com tudo que a gente ouviu aqui ontem, e ouvimos 2 técnicos, 2 profissionais aqui, muito carimbados, ouvimos aqui 3 poderes aqui se manifestando, e darmos essa possibilidade do governo utilizar o benefício da liminar do ministro Gilmar Mendes, que é ter 6 meses para respirar. Se a gente não aprovar as leis que estão no artigo 2º, não haverá regime de recuperação fiscal. Não haverá. E se não haverá, se a gente não aprovar, não vai haver, não tem perigo de acontecer o que o deputado Henrique falou aqui. E eu quero, deputado Henrique, ser coerente. Eu não vou abrir mão das nossas emendas parlamentares. Se eu visse um risco nisso, eu não votaria favorável. Voto com a consciência tranquila de que, nesse momento, não estou prejudicando Saneago, nem prejudicando municípios, nem a mim, as minhas emendas, nem os servidores públicos, que são a minha principal base eleitoral. E diga-se de passagem, eu sempre disse isso, quem votou em mim não foi o governador. Quem me elege são os servidores públicos, e é a eles, principalmente a minha principal base eleitoral, que eu sempre vou ser a pessoa mais fiel. Então, aderir ao regime lá na frente é uma coisa, aprovar as leis que precisam é uma coisa. Dar essa possibilidade do governo negociar, saber as condições e respirar por 6 meses, eu não quero ser responsável por, a semana que vem, se o governo falar não tem dinheiro para pagar o salário dos servidores, que eu não tenha dado essa colher de chá para o governo ter um respiro de 6 meses, a responsabilidade não foi minha. Eu vou votar para o governo ter um respiro, que é isso que a liminar do Gilmar Mendes está dando, e essa liminar só vai para frente se a gente autorizar o governo ir lá iniciar o processo. Uma parte a deputada Leda Borges. Deputado Carlos, eu gosto muito sempre das suas orientações e da sua forma, da exegese, né? Legal. Mas eu faço a mesma pergunta. O pedido, a ação que gerou a liminar é uma ação que trata de regime de recuperação fiscal? Não. A ação da liminar do Gilmar. Então, só um minutinho. A liminar do Gilmar Mendes pode cair a qualquer momento se não tiver esta lei autorizativa? Está lá escrito na liminar? Não. Não é isso que eu estou perguntando. A liminar do Gilmar Mendes é de 6 meses.
já suspendeu os pagamentos da dívida do Estado por 6 meses. Essa é a liminar. Ele decidiu, em liminar, suspender e por 6 meses o pagamento da dívida. Ponto. Nesta liminar, ele condiciona a apresentação dessa lei autorizativa para que continue os 6 meses? Minha pergunta é clara. Vou responder, deputada. É basicamente a mesma forma do que um acordo. Se eu faço um acordo com a senhora numa execução para pagar em 10 parcelas e eu paro de pagar, e o juiz suspende, por exemplo, uma penhora, deixa eu ficar com o bem e eu não pago, a senhora vai lá e me executa de novo e eu começo a tomar meus bens. Então, automaticamente, se o Estado não faz a parte dele, porque a decisão do Gilmar foi: determino que a União receba a inscrição do Estado de Goiás para aderir ao regime. E a gente não dá o passo de ir lá, dar o que precisa para ele entrar com o pedido de regime de recuperação fiscal, o efeito é automático. Basta a Fazenda Pública Nacional, a Procuradoria da República ir lá e dizer: olha, Goiás não aprovou nem a lei que permite o governo vir aqui pleitear o regime. Caiu a liminar, não precisava nem dele condicionar. Basta a Procuradoria da República ir lá e dizer isso. Olha, ô Gilmar Mendes, a Assembleia Legislativa negou o pedido do governo do Estado lá para poder vir cá se inscrever no RRF. Ué, se nós negarmos, que efeito tem? O raciocínio é lógico. Se a gente nega, qual o efeito que tem a decisão do ministro Gilmar Mendes? Nenhum, porque nós estamos dizendo que Goiás não vai entrar. Então não precisa nem estar condicionado. Isso é uma questão de interpretação lógica da decisão. Então, senhor presidente, porque eu não quero ser responsável e quero garantir que nesses 6 meses o governo, no mínimo, consiga se reorganizar. Nesse momento eu sou favorável, mas já manifesto aqui contra a retirada de direito do servidor, privatização do Saniag, entre outras questões. Quero ajudar o Estado de Goiás a sair desse momento difícil. Vai discutir a matéria, deputada Mauri. Boa tarde, presidente. Eu quero dar os parabéns à fala do deputado Carlos Cabral. Parabéns, deputado, pelo que o senhor falou. O senhor expressou a realidade realmente do que é esse projeto, do que é essa recuperação fiscal. Eu entendo a preocupação do deputado Henrique Arantes. Nenhum dos deputados aqui querem perder a emenda impositiva. Ou vocês acham que é só a oposição que vai perder? A situação também vai perder se isso acontecer. Mas não significa, isso foi falado ontem aqui várias vezes, a aprovação, a autorização que essa casa irá dar é como se fosse uma inscrição na recuperação fiscal. Isso nem significa que nós estaremos habilitados daqui a 6 meses a participar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu não estou defendendo aqui o governador Ronaldo Caiado. Eu não sou a favor da aprovação por causa de meia dúzia de emprego, como foi falado aqui. Estão muito enganados. Eu sou a favor do Estado, do funcionalismo público, como disse aqui o deputado Carlos Cabral, que ele defende, e defende com razão, que vai ficar sem receber. E se vocês, alguns deputados aqui não sabem, o governo vai ter dificuldade para pagar até o dia 10 a folha do servidor público. Vocês já viram, senhores deputados? Vocês já viram? Vocês já viram? Vocês já viram? Só uma parte. O artifício usado por Vossa Excelência funcionou. Campeão. Vocês já viram um aposentado chorar porque não recebeu o seu salário? Eu já vi quando era vereador. O prefeito da cidade ficou 60 dias sem pagar aposentado. Eles iam para sessões na Câmara e choravam. Nós fazíamos vaquinhas para comprar comida para eles. Isso vai acontecer nesse estado. Vocês já viram um funcionário público com salário atrasado? Deixa eu falar para vocês, eu não sou rico. Eu vivo do salário que eu recebo aqui. E se por um acaso ela atrasar 60 dias, eu vou atrasar a faculdade da minha filha também.
Parei. Isso cansei de sofrer. Então o que eu quero dizer aos senhores, que se nós não aprovarmos, quem vai sofrer é o povo goiano. A aprovação desse projeto significa 6 meses de fôlego ao Estado, 6 meses com o funcionalismo público recebendo em dia. Deputado Amaury, o senhor me dá uma parte? Dou. Eu acabei de falar uma coisa aqui para o deputado Vinícius, eu vou falar aqui durante a fala de Vossa Excelência. Eu não quero imaginar que, se a gente votar contra aqui, não aprovar a possibilidade de ingresso e a gente ter que voltar atrás na decisão da liminar, ter que a semana que vem, na outra, se o Estado não tiver dinheiro para pagar a folha, o governador dá uma entrevista e fala assim, ó, bem que eu tentei, o regime era a saída para eu conseguir pagar a folha, mas quem não fez foi a Assembleia que votou contra. Eu quero, para não pagar os bancos federais, eu preferiria pagar o salário do servidor. Foi o discurso que eu fiz lá no plenário, quando o Thales falou, eu falei, eu prefiro que deixe de pagar o banco para pagar o servidor. Falei isso lá na tribuna. Eu quero desde agora falar assim, se o governador fizer esse discurso, quero deixar claro, eu não vou ser responsável por isso. Eu estou votando nesse momento para garantir que nesses 6 meses a gente respire. Não serei responsável por isso. Obrigado, deputado. Deputado Camacho também. Não se tem condições de se ter meio aderir a um sistema de recuperação. Ou se adere ao sistema ou não. Para se aderir, tem que cumprir as regras do STN e pronto. Teremos que aprovar nessa casa regras duras que vai realmente prejudicar a sociedade num certo ponto ao aderir o programa. Agora, esse momento é o momento que você está possibilitando o Estado a ter uma possibilidade de aderir ao programa. 6 meses, e aí, se não cumprir as regras que o Tesouro impôs ao Estado e que tem que passar por esta casa, não se vai se aderir. Não se tem que discutir agora se vai cortar uma situação que não se aderiu ainda. Como que vai acabar com as nossas emendas se o Estado não teve condições de aderir ao programa de recuperação? Então, não existe meio, ou se adere ao sistema e cumpre as regras que o STN impõe, ou não se tem, adere. Então acabou. Nós estamos dando a possibilidade do Estado poder ter a possibilidade de pagar a folha de pagamento do mês que vem no Estado. Eu não quero e não vou revelar a fonte onde foi passada, mas que vai faltar no dia 10 para se pagar a folha do funcionalismo público do Estado, 140 milhões de reais. É muito dinheiro. É muita gente, é muito pai de família que vai ficar sem receber. Então eu queria que os senhores pensassem realmente, não no governador Ronaldo Caiado, o que é a situação, o que é a oposição, mas pensassem realmente no Estado de Goiás. E outra coisa, se esse Estado entrar numa calamidade pública muito maior do que já está, convenhamos, eu sou o primeiro a abrir mão das minhas emendas impositivas para que o funcionário público possa receber, se for preciso. Então o que os senhores têm que entender é que isso não é questão de querer, é questão de necessidade. Foi dito aqui também que empresa que vai querer vir para o estado de Goiás, um estado que está participando de uma recuperação fiscal, que empresa que vai querer vir para um estado falido, quebrado, que não dá conta de pagar a folha do seu servidor? Que empresa? Senhores, convenhamos, ontem foi muito bem explicado todos os assuntos aqui. Tudo que for feito, privatização ou qualquer outro argumento que for usado para se participar, vai ter que vir para essa casa e ter autorização dessa casa. Nós teremos participação sim em todas as decisões. Volto a dizer, o que o governo pede aqui é a chance de chegar lá e falar assim, ó, tá aqui, ó, eu posso me inscrever para fazer parte da recuperação fiscal. Eu posso pegar dinheiro para ajudar a pagar a folha do funcionário público. Chico Angélico queria uma parte? Eu batei o ponto. 1 minuto. Bom, gente, só para finalizar, eu acho que durante esses 6 meses, a gente vai saber de fato, né, muita coisa vai estar esclarecendo, né, o governo federal vai fazer as suas avaliações. Nós não podemos, nesse momento, né, deixar os servidores públicos sem receber o salário de junho. O governador Ronaldo Caiado foi muito bem claro na reunião conosco.
abriu o jogo. A secretária também, dizendo que para pagar a folha até agora, utilizou de receitas extras, né, que vieram para o Estado de Goiás, talvez através do royalties da Petrobras, entre outras. Então, eu acho que o momento é esse. Nós temos 6 meses para avaliar. É lógico que aqui é uma casa de debates e de hipóteses. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas o acordo que foi feito aqui ontem, naquela reunião histórica, foi muito bem claro. Qualquer privatização, qualquer outra decisão que o governo vier a tomar, né, vai ter que passar por essa casa. Então, eu já quero declarar aqui meu voto favorável, né, e pedir para que a gente vote o mais rápido possível esse projeto. Só para concluir, senhor presidente, muitos aqui, todos aqui conhecem a história política do governador Ronaldo Caiado. E ele não estaria fazendo isso realmente se não fosse necessário. Ninguém quer decretar a sua própria falência. Ninguém é tão estúpido a ponto de fazer isso. E é mais ou menos isso que o Estado está declarando com essa recuperação fiscal. E é realmente isso que está acontecendo com o Estado de Goiás. Foi essa viúva que esse atual governo recebeu. E tem que dar o de comer aos seus filhos, ao povo goiano, que precisa de uma resposta urgente para que o Estado não caia numa vala e depois não consiga sair mais dela. Tá bom? Então eu peço aqui aos senhores, à oposição à situação, que dê um voto de confiança nesses 6 meses e ajude o Estado de Goiás a respirar por 6 meses. É só isso que o governador está pedindo. Obrigado, presidente. Senhores, nós temos mais 2 só inscritos, está encerrada a inscrição para discussão. Deputado Major Araújo, depois deputado Sebastião Caroço. Obrigado, senhor presidente. Voto aberto. Senhor presidente, eu vou ser breve, senhor presidente. Eu quero, aqui, diante de tantas falas aqui, da palavra, por exemplo, do deputado Carlos Cabral. Eu não vou meter a mão na mesa não, porque lá na TV Assembleia está todo mundo ouvindo, independente da barulheira aqui. Mas o deputado Carlos Cabral, eu respeito profundamente o senhor, mas nós já caímos aqui no conto do vigário no ano passado. Aqui nessa sala aqui, o governador Caiado teve aqui, ofendeu até deputados e aí fez um acordo sobre orçamento impositivo, do qual eu não assinei e votei contra. E eu visto saia e vou para o centro aqui rebolando. Se algum deputado aqui recebeu sua emenda impositiva aqui nesses 6 meses, nós caímos no conto do vigário aqui, vamos ser honestos, e vamos cair de novo aqui votando esse orçamento, essa medida dura, da qual eu não concordo, porque nós não percorremos todas as trincheiras para chegar nessa medida dura. O Estado de Goiás não está insolvente, não está falido. Eu não sei, senhores deputados, se é porque eu fui forjado na dificuldade. Meu pai é subtenente da Polícia Militar, aposentou como subtenente. Nós passamos por governo de Otávio Lage e de outros, que ficou 6 meses sem pagar. Meu pai plantava batata em volta da casa, para que a gente pudesse cozinhar batata quando tivesse com fome e comer, e plantava mandioca no quintal. E a gente ia lá e aprendia a sobreviver. Eu não sei, mas eu acho que nós não vamos, nosso Estado, se não entrar nesse regime de recuperação fiscal, ninguém vai morrer de fome. Eu não concordo com ele. Nós temos que percorrer outras trincheiras. O governo não fez toda a sua parte para que nós pudéssemos chegar nesse regime. Eu não vou concordar com essa conveniência. Eu concordo com aqueles que dizem que o problema é gestão, e eu continuo pensando assim. Eu quero discutir na tribuna lá o projeto, senhor presidente, não vou gastar tempo aqui para agilizar o projeto, porque eu quero discutir lá, para que nós possamos falar da campanha. Eu, deputado Amauri e outros, fomos poucos. Deputado Álvaro, poucos. Deputado Cláudio Meirelles participou ativamente da campanha. Chico KGL, do Caiado. Eu não vi promessas nesse sentido. Pelo contrário, eram promessas boas.
que nos deixou animado e que nos fez trabalhar para ele com afinco. Eu não concordo, eu não vou cair nesse conto vigário novamente. A nossa emenda, não é só a nossa emenda impositiva, não. Vamos parar de pensar em nós. Vamos pensar nos servidores, vamos pensar no povo de Goiás, na Saneago. Sim. Ora, isso é um processo, nós estamos iniciando o processo, é só uma autorização. Autorização para que o processo seja iniciado. Ele se inicia com autorização, ela é necessária, é um requisito. Está na lei complementar. Ok, vamos autorizar e o processo vai se iniciar. E daqui a pouco nós estaremos aqui vendendo. E não serei coerente, deputado Carlos Cabral. Eu não vou votar agora para autorizar o governo a iniciar esse processo e depois votar contra a venda da Saneago, sendo que a lei complementar, ela determina como várias vedações e vários requisitos, várias exigências, dentre elas que as empresas públicas sejam privatizadas. E o governador Caiado prometeu várias vezes, e eu tenho gravado. Eu não estou ainda fazendo oposição como o deputado Claudio Meirelles, ainda. Mas eu pedirei permissão para colocar lá o vídeo em que o governador promete várias vezes, em várias ocasiões, que não iria privatizar a Saneago como foi privatizada a Celg e criticar a privatização da Celg. Dentre outras promessas, a valorização da educação, agora manda para cá corte no orçamento da educação, merecendo até manifestação da própria secretária que ele escolheu, manifestação contrária. Não vou. Comigo, não contem comigo para isso. Eu vou encerrar por aqui, senhor presidente, até para que nós possamos agilizar. Eu concedo uma parte ao deputado Coronel Adailton. Mais uma vez, eu quero manifestar a minha admiração pelo nobre deputado Major Araújo. Seu terceiro mandato não é de graça, Araújo. É porque você sempre defendeu e defendeu muito bem as nossas classes, a classe do servidor público. E eu, mais uma vez, manifesto também que quero seguir os seus exemplos nesta casa. E estou seguindo. Estivemos em posições contrárias anteriormente, estamos agora ainda, né? Por enquanto ainda estamos em posições contrárias, mas eu já havia dito aqui, concordo plenamente com Vossa Excelência, também votarei contra, é um regime que vem prejudicar os servidores, e nós estamos aqui com essas palavras, Major Araújo, tentando salvar o próprio governo, porque ele vai ficar gessado, não vai conseguir trabalhar, já não tem gestão, sem regime de recuperação fiscal. Com o regime, vai ter desculpa para dizer, eu não posso fazer por causa do regime que eu aderi. E é totalmente incoerente a gente votar favorável agora, deputado Carlos Cabral. Respeito demais Vossa Excelência e admiro também, aprendi a admirar aqui nesta casa. Mas eu não votaria favorável hoje e contrário amanhã. É totalmente incoerente e eu concordo plenamente com o deputado Major Araújo. Continuarei seguindo seus passos. Parabéns. Major Araújo. Senhor presidente, eu encerro por aqui, eu quero ser breve, eu estou economizando 3 minutos para que nós possamos agilizar a votação e que a sociedade conheça aqui o voto de cada um. Quem é a favor do povo de Goiás, dos servidores públicos, de salvar a nossa Saneago, e quem é contra, senhor presidente. Senhor presidente, vou conceder uma parte até para que não venha provocar mais discussões. Com muito prazer. Senhor presidente, eu uso pouco as palavras aqui, mas hoje eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho certeza, eu estou na base do governador Ronaldo Caiado, e durante a campanha ele falou que não iria privatizar a Saneago. Eu acredito e confio na palavra dele. Então eu acho que nós podemos dar essa autorização para ele e tenho certeza que ele não vai mandar projeto algum para a Assembleia privatizando a Saneago. Só isso mesmo, muito obrigado. Tem a palavra deputado Tião Caroço, Major. Eu gostaria também de pedir a atenção dos senhores um minutinho. Obrigado. Olha, eu já estou com o meu futuro político já definido na minha cabeça. Agora, o coronel, major, por favor, vocês têm exemplo. Olha, eu estou com o meu futuro definido. Agora vocês, muitos que estão aqui, não estão com ele definido.
Você não tenha dúvida disso, principalmente os candidatos a prefeitos. Eu acho que, em primeiro lugar, eu estou discutindo a liminar. Ah, e se derrubar a liminar amanhã? Uma boa pergunta. E se derrubar a liminar? Aqui não se trata de situação nem de oposição. Oposição a quê? Só um imbecil para fazer oposição por oposição. E só um imbecil para fazer eu sou o governo, acabou, qualquer jeito eu com o governo. Não é assim. Nós temos aqui, em primeiro lugar, começou muito bem com a independência da Assembleia. Foi o grito de independência. Nós temos agora que ter responsabilidade. Eu acho, na minha opinião, e quero parabenizar o Henrique. Colocou muito bem, todos os três colocaram muito bem. O Marco Cabral colocou bem. Agora, eu vou dar um destaque para o coronel, para o major. O major foi brilhante. Nós estamos dando um cheque em branco, gente. Bruno, me desculpa, mas é brincadeira isso. E amanhã, se não der certo? E o major colocou muito bem. Quer dizer que no Rio, se não tem liminar, nós íamos passar fome, o funcionário ia passar fome. E se não existisse essa liminar, como que nós íamos sobreviver? Essa é uma pergunta que fica no ar. Então, a nossa responsabilidade desse voto, ele é pesado. E ele vai ser cobrado no futuro. Então, nós temos que, em primeiro lugar, eu acho, minha opinião, conselho à parte. Deputado Tião Caroço e deputado Major Araújo que falaram isso. Eu também não estou convencido de que o rombo, a dívida, a dificuldade é desse tamanho. Isso foi um cenário criado pelo governador Ronaldo Caiado. Logo quando ele se elegeu, ele falou que tinha uma crise, e é normal você jogar na culpa no antecessor que está em crise. Todos fizeram isso ao longo da humanidade. Agora um ponto, ele falou que a crise era tamanha que havia calamidade financeira no estado de Goiás. Ele pediu ao governo federal para entrar na calamidade financeira. O governo veio aqui, auditou suas contas e negou. E negou, seu governo aliado. Logo na sequência, não contente com isso, ele, não sei se por birra, editou um decreto falando que estava em calamidade. Logo, nós estamos aqui numa situação criada por ele. Ele quer porque quer que o Estado esteja nessa situação para poder fazer alguma coisa. Eu não tenho confiança de que os números apresentados por ele são concretos, são corretos, salvo que no orçamento apresentado para esta casa no começo do ano, ele não coloca fontes de receitas historicamente apresentadas pelo orçamento do Estado, anos anteriores. Ano anterior, ele visava, se não me engano, um superávit pequeno, o orçamento do Estado, mas era um superávit. Porque tinha Detran, tinha Jusseg e outras demais fontes que são só arrecadadoras. Este ano não colocou nada disso no orçamento e ficou com um déficit tremendo. Logo, eu tenho para mim, em convicção, que essa situação toda é montada para criar um desgaste e para buscar este plano. Agora a razão eu não sei. Por isso eu não fico à vontade com isso. Também de uma parte. Oi, não. Deputado Henrique Arantes, deputado Major Araújo. Desculpa, para aí, eu vou te interromper. O líder tinha vindo aqui pedido já a parte, depois eu concedo, Vossa Excelência. Continua com o Álvaro, eu falo depois dele. Pois não. Eu vou ser rápido. Só para dizer, como é que um Estado não está quebrado a partir do momento que um governador novo, no primeiro ano de exercício, pega um déficit para o funcionário público de um mês inteiro, de mais de R$1 bilhão. Como é que o Estado não está quebrado? Que o Estado, ao passar de uma mão para outra, só na saúde são quase R$500 milhões. Mais R$60 milhões de bolsa universitária. E aí vai, deputado. Então não tem como falar que o Estado não está em dificuldade. O deputado Henrique Arantes sabe disso. A situação é precária. O governador só tem uma saída. É aquela que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não tem outra saída para o governo. O Ronaldo, ele pode ter todos os defeitos. O Ronaldo é um homem sério. Ele não ia inventar uma história para levar vantagem. Ele está dizendo com o coração aquilo que realmente é a situação do Estado. E só tem essa condição. Ou o Estado adere a essa exigência do governo federal, ou nós não vamos ter, agora nesse mês, 140 milhões para pagar a folha de pagamento. Essa é a verdade. Agora falar, não, o Estado está em situação boa. Como está em situação? Será que um bom pagador
Será que um bom cumpridor da sua obrigação ia deixar de pagar R$1 bilhão do funcionário público que teve seu salário sem pagar no mês de dezembro? Se tivesse condição, se tivesse dinheiro? Então, Sebastião, eu tenho meu tempo de 2 minutos, vou terminar. Então é o seguinte, olha, a situação é essa. Não tem. Conclui, já terminou os 2 minutos. Ah, não, mas é porque o Bruno pediu, eu quero conceder. Obrigado, deputado Tião Caroço. Eu quero aqui colocar, nobres pares, o governo anterior sequer cumpriu os índices constitucionais com a educação. Não efetuou os repasses referentes à saúde. Será que eles o fizeram porque não queriam ou porque não tiveram recurso suficiente para fazê-lo? Então nós estamos tendo a certeza que o Estado se encontra em uma calamidade financeira, em um déficit orçamentário. Deputado Tião Caroço, quero pedir o voto de Vossa Excelência, bem como da oposição. Não é pelo governo, é para o Estado. Nós estamos apenas dizendo, por isso, deputado Henrique, é apenas um item, um artigo. Fica autorizado o governo do Estado de Goiás a aderir ao programa. Nós teremos 6 meses para analisar as regras horas impostas, conforme o deputado Wilde Cambão colocou, pelo Tesouro Nacional. Nós temos que apreciar e dizer se vamos participar ou não. Não é colocar mais artigos dizendo de que maneira vamos participar, porque este, deputado Henrique, não é o momento oportuno de emendas. É apenas dizer, vamos ou não vamos. Só isso. Se o Estado de Goiás for, será debatido em 6 meses quais serão os critérios adotados. Nesse período, deputado Tião Caroço, nós teremos o autorizo para não efetuar o pagamento dos empréstimos referente aos bancos federais. E esse dinheiro, no montante de 100 milhões, será destinado, deputada Adriana, deputado Major, deputada Leda, será destinado ao pagamento da folha. E o governador foi claro que não tem recursos. Olha, eu quero encerrar também, mas antes de encerrar eu quero colocar 2 coisas com os senhores. Eu já fui prefeito 2 vezes. Esse filme de que a situação está caótica, isso é mais velho que andar para frente. Não tenha dúvida disso. Todos que entram falam a mesma coisa. O Marconi falou do Iris, falou do governo, veio o Cidinho também culpou, e assim sucessivamente. Agora eu quero lembrar, para deixar bem claro, a administração do companheiro do seu partido. O Iris pegou o Estado de Goiás com 6 folhas atrasadas. Vocês se lembram muito bem. Com 6 meses depois, ele já estava começando a liberar a obra, com funcionalismo em dia. Então, ninguém aqui tem amizade pessoal igual eu tenho com o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, eu admiro ele, gosto dele, confio nele e sei que é um homem extremamente correto e sério. Aliás, isso é peculiar dos Caiados. Tempo de Vossa Excelência exauriu. Depois, Vossa Excelência só vai falar o futuro político, que diz que aqui está todo mundo nublado e qual seria o futuro de Vossa Excelência. Obrigado. É para encerrar a discussão, tá? Em votação. Encaminhamento de voto. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Henrique Arantes. Deputado. E está encerrado também a inscrição para encaminhamento de voto. Presidente, eu fiz a minha inscrição. Deputado Henrique, deputado Hélio pelo PSDB, deputada Leda. E o deputado Antônio Gomide. Posso? Presidente. Vossa Excelência. Muitos colegas pedem para a gente andar logo. Quero deixar todos à vontade. Podem ir. Pode ir para casa, pode cuidar dos seus compromissos. Não tem problema. Agora eu quero ficar aqui. Eu quero debater, eu quero discutir, até porque não é certo. Tião Caroço falou tudo. Tem uma música do Traje a Rigor, deputado Tião Caroço, que diz assim: esse lenga-lenga de crise é coisa antiga.
é coisa de gente que quer o poder. Quanto tempo que eu ouço essa cantiga? É melhor você mesmo se mexer, para não ser mais o país da esperança, para não ter mais fama de coitado. Eu sinto pena do meu povo que canta, só dá desculpas e espera sentado. A música diz praticamente isso. Todos os governos falam que tem crise. Eu não disse que o deputado Álvaro falou, eu não disse que tem bonança no governo. Não disse que tem bonança, deputado. A crise existe, tem dificuldade financeira sim, mas não é desse tamanho. Não é desse tamanho porque o próprio governo federal falou que não é. O Caiado quer construir uma situação que não existe. O governo federal auditou as contas do Estado e disse que não tem essa calamidade. E ele, por birra, por teimosia, não sei por qual motivo, fala que tem. E eu tenho convicção que ele não paga dezembro porque ele falou que não ia pagar e não tem nada que entre na cabeça dele que faça ele pagar. Somente quando ele quiser. Mesmo ele estando errado, mesmo ele tendo dinheiro, eu tenho plena convicção que ele faz por isso. E outro ponto, eu vejo aqui o deputado Bruno Peixoto, o deputado Álvaro Guimarães, os colegas argumentando com a força tão grande, que eu vou repetir o que eu falei ontem. Deputado Humberto, aperta a campainha. Aperta a campainha, por gentileza. Eu vou repetir o que eu falei ontem. A estratégia... Satisfeito. A estratégia do governador Ronaldo Caiado para poder pôr na cabeça da imprensa, do povo e dos deputados de que está devendo até as mesas e as cadeiras do governo é uma estratégia nazista. É a mesma feita por Goebbels na Alemanha para conduzir os mais de 80 milhões de alemães a achar que o deficiente físico tinha que ser morto em nascidouro. É essa estratégia neonazista que ele usa hoje. E vocês estão sendo a Schutzstaffel dele. Vocês estão sendo os agentes, a SS, e estão propagando essa ideia. Tenham convicção do que estão falando, deputados. Não há esta crise que o governo fala que existe deste tamanho. Não há deste tamanho. O governo tem suas dificuldades, mas ele tem condição de pagar folha, ele tem condição de fazer investimentos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Se o governo não gastou com nada, cortou Jovem Cidadão, cortou o estágio, cortou renda cidadã, cortou todos os convênios de Goiás na frente, os municípios que receberam, eles pediu para devolver o que tinha lá, cortou tudo, o governo não fez mais nada de investimento. Pede para o prefeito fazer a estrada rural, que é obrigação dele, as GOs. Se o governo não está gastando com nada, como é que não tem dinheiro nem para folha? Me explica isso. O contribuinte continua pagando na lata de refrigerante o seu imposto, continua pagando na gasolina quando abastece, continua pagando com o seu emplacamento, com o seu IPVA, com sua multa. Como que o governo não tem dinheiro para pagar nem a folha de servidores? É muito crítico isso. Eu não tenho condições, a única condição que eu tenho de votar nesse RRF é com esse seguro que eu tenho aqui para o parlamento. É com esse seguro que eu vou apresentar em plenário logo mais agora, e eu sei que não vai votar hoje ainda. Isso é votado semana que vem, porque não dá tempo de fazer reunião da Comissão de Justiça, vai pedir vistas, então só resolve semana que vem, líder. Não adianta, vocês estão com pressa, pode ir embora, pode ir, pode ir, se tiver compromisso no interior, vocês podem ir. É o governador querendo falar comigo, eu não quero não, rejeitei por gentileza. Eu não tenho convicção em aprovar essa lei desse jeito. O Estado não tem essa crise, não tem essa dívida do tamanho que ele fala. Ele, na verdade, ele é muito hábil para o parlamento. Ele deveria, talvez, ter ficado como senador. Ele é um ótimo orador. Todas as entrevistas que eu vejo do governador Ronaldo, eu vejo ele falando a mesma coisa, de que tem crise, que tem a dificuldade. A mesma mentira, dita 1000 vezes, se torna a verdade. E os colegas deputados da base do governo estão passando a acreditar nisso. Caíram na estratégia de mais de 50, 60 anos, colocado em prática na Alemanha nazista e que está colocando agora e funcionando com vocês. Vocês estão defendendo a bandeira que ela é vazia, oca, sem tinta e que não existe. Obrigado, deputado Henrique. É por isso que eu tenho chamado a atenção aqui dos pares. Cada deputado que usa a palavra, é importante que a gente preste atenção, porque vai nos acrescentando. Agora, por exemplo, nós ouvimos aí um relato do historiador, deputado Henrique Arantes. Para aqueles que não sabem,
entre outras formaturas, diplomas, ele é professor de história. Então é importante que as pessoas prestem atenção. Agora, por exemplo, nós teremos o relato do doutor Hélio de Souza, médico. Ô, senhor presidente, muito obrigado. Eu acho que hoje nós tivemos uma grande aula, porque se tem uma matéria que cada um vai votar com a sua consciência, é essa. E é preciso analisar que, às vezes, aquilo que o Henrique Arantes insiste, que vai falando e dá a impressão que é um fato, na verdade é outra. Esse decreto nós não estamos autorizando 6 meses, nós estamos autorizando 36 meses, com direito a renovar mais 36 meses, ou seja, são 6 anos. Então é um decreto de gestão de recuperação que precisa e deve ser analisado. Outra coisa, o governo do Estado, nesse decreto, em momento algum, ele fala em calamidade, ele fala em desequilíbrio financeiro. Ele não está em calamidade, ele sabe disso. Ele está em desequilíbrio financeiro e, portanto, esta análise, essa leitura que o deputado Henrique Arantes faz, que o negócio não é tão feio, eu estou quase acreditando que o deputado Henrique Arantes é dono da verdade, porque se a própria secretária falou que a arrecadação aumentou mais de 10%, se nós tivemos aí um incremento de mais de 1 bilhão com os incentivos fiscais, se nós aprovamos aqui em dezembro um refis, num ano, 1 bi no ano, se nós aprovamos aqui um refis que o governo atual vai receber 500 milhões, se nós aprovamos aqui a mudança de isenção de IPVA de 10 para 15 anos, e vamos incrementar para esse ano mais 200 milhões de reais, então eu entendo que é muito preocupante. Agora, deputado João Caruso, o que eu acho interessante, que nós recebemos aqui ontem todos os poderes, se você prestar atenção, nenhum deles será prejudicado. O Poder Judiciário não será prejudicado, os tribunais não serão, o Ministério Público não serão prejudicados. Eles, inclusive, terão mais facilidade para poder trabalhar. Agora, quem vai ser prejudicado? Quem vai ser prejudicado, senhores? É nós, os deputados estaduais, com aqueles que nós representamos, que são os municípios e são as entidades e, infelizmente, um preço muito caro que a gente não sabe qual que é os servidores estaduais. Mas eu preocupo muito com os municípios e eu não tenho dúvida que eles serão prejudicados. Da mesma maneira, deputado Humberto Haddad, eu não tenho dúvida que, uma vez instituído esse plano de recuperação e ele entrando em vigor, nós vamos encerrar nossas carreiras políticas. Eu não acredito que alguém aqui vai ter força e vai ter condições de chegar no município e querer dizer que está representando aquele município, se nada poderemos fazer por eles. Portanto, eu quero manifestar o meu voto favorável aqui e também no plenário. Muito obrigado. Opa, senhor presidente, eu quero retificar. Eu quero retificar o meu voto no momento oportuno que está no meu prazo. O tempo do senhor ainda está... Está valendo. Está valendo. Então eu vou votar contra esse projeto, porque ele não me dá a segurança que eu preciso. Vou votar contra aqui e vou votar contra também no plenário. Tá aí. Muito obrigado. Depois do encaminhamento do doutor médico, nós vamos para um doutor dentista. Antônio Gomide, doutor. Senhor presidente. Som para o Gomide. Senhor presidente, eu acho que nós todos estamos já inteirados da questão, mas esse debate, ele é muito importante. Nós tivemos aqui ontem, com os poderes, cada um se posicionando, mas é importante que a gente possa não só falar, mas também escutar, porque senão a gente fica naquela ideia de que cada um está com a sua verdade e pronto, acabou. Eu vejo que a importância do debate, ele precisa... Nós estamos numa casa política, aqui nós não estamos no executivo, aqui nós não estamos na procuradoria para procurar os meandros da lei, aqui nós estamos numa casa política. É aqui a casa do debate, porque aqui
nós somos eleitos pela população. A população nos escolhe para poder ter a voz da população aqui dentro. E é importante que o acordo que foi feito aqui ontem resguardou poder judiciário, resguardou e está resguardando o poder executivo do qual o projeto é originário, e está resguardando aqueles que não têm o voto, e joga para o poder legislativo fazer esse debate com a sociedade. E o interessante de dizer é que nós estamos fazendo um debate que o executivo, senhor presidente, ele coloca para a gente como se fosse o único caminho possível. E aí que eu vejo o equívoco. Quem escolheu esse caminho de recuperação fiscal foi o Ronaldo Caiado. Ele insiste nisso desde o dia 1º de janeiro. Não foi algo que apareceu como uma salvação. Pelo contrário, quem disse que essa liminar do Gilmar Mendes poderia favorecer até esse regime de recuperação fiscal? E se essa liminar não sai? Então é óbvio que o que tem feito nesse momento é insistir numa tecla onde joga o poder legislativo contra a população. Porque ele diz com toda clareza que precisa, depois do regime, 5 medidas, e está na lei. As medidas são claras. Eu disse aqui ontem para a secretária de Economia, a senhora disse que se dependesse da senhora, a senhora já teria vendido a Saneago. Falei isso para ela porque ela disse isso na imprensa. O governador Ronaldo Caiado já disse por várias vezes que vai dar prosseguimento para poder fazer a privatização e vai vender as ações da Saneago. Ele já disse isso várias vezes. Então qual é a intenção do governador? É de cumprir essas 5 medidas e ainda vai cumprir dizendo o quê? Que só está cumprindo as medidas porque ele entrou no regime de recuperação fiscal. Vai ser a desculpa, vai ser o contrário. Aquilo que nós não queremos, ele vai dizer, olha, até eu não queria não, mas como eu peguei o dinheiro emprestado, agora eu vou precisar cumprir as 5 medidas. Uma delas é o quê? Vender a empresa de saneamento. A outra é o quê? Permitir a lei complementar 151, né? Redução no mínimo de 10% dos incentivos e benefícios fiscais. Ele vai falar que ele é obrigado a fazer isso, porque a lei o obriga. Então nós estamos fazendo o inverso. Quem aceita esse tipo de situação aqui? População é que vai pagar o preço. Então nós estamos aqui referendando algo que é uma opção política do governador Ronaldo Caiado, onde ele tinha outras alternativas, e ele obviamente quer que a Assembleia Legislativa, os deputados, possam dar um cheque em branco. E o decreto não é por 6 meses. A liminar é que permite suspensão de 6 meses nos bancos do pagamento, dos bancos públicos. O decreto é por 36 meses. Ou seja, nós vamos ficar com esse negócio o resto do mandato do governador Ronaldo Caiado, sendo pressionados a todo dia receber o projeto aqui e nós estarmos obrigados a dizer, uai, vocês votaram no regime de recuperação fiscal, por que vocês não estão dando prosseguimento nos projetos que nós estamos encaminhando? Nós vamos ficar os 3 anos aqui discutindo isso. Por quê? Porque nós demos o aval. Então é equivocadamente, esse é um caminho equivocado do governador Ronaldo Caiado, não está correto e nós não podemos dar esse cheque em branco. Na verdade, o governador ganhou esse governo falando na esperança do povo goiano. Ele precisa achar outro caminho. Esse caminho é um cheque em branco que a Assembleia está dando e que não tem volta. Devolvo a palavra, presidente. Senhor presidente, para encaminhamento de voto, Sebastião Caroço. Presidente. Senhor presidente, quero encaminhar Presidente, não, eu quero pedir só para encerrar. Eu não, e depois o Zé Carapô. Mesmo porque, ô Bruno? Aqui a palavra é franqueada. Olha, eu só gostaria de pedir para os senhores a compreensão, acho que hoje não tem mais condições de votar, pelo visto. Então, para deixar isso tudo para discutir, a gente analisar, alguém sugeriu isso aí, para segunda-feira. É a minha sugestão, porque hoje não dá tempo. Hoje? Encaminhamento de voto, não, Zé vou Carapô. pedir vista, tudo bem, hoje não vai dar tempo, tá bom? Oi, microfone. Senhor presidente, caros colegas deputados, o que a gente assiste aqui claramente é que, mesmo a oposição, vou afirmar isso categoricamente, mesmo que neguem, tem consciência de que esses 6 meses
ele é um fôlego para o estado de Goiás, e mesmo assim, de forma irresponsável, podendo prejudicar, inclusive, funcionários públicos que no próximo mês podem deixar de receber o seu salário, e vem com todo esse arcabouço de discurso. Todo mundo aqui, aliás, se diz que aqui dentro o mais bobo é deputado. Então está todo mundo cansado de saber, vem com aquele arcabouço ali de colocações muito bem feitas, mas querendo no final ver um Estado que já está calambeando aí, vir e dar o tiro de misericórdia. O nobre colega, que eu admiro muito, Henrique, falou que a situação é a SS aqui dentro. Olha, se a situação é SS, a oposição está fazendo papel de Einstein-Gruppen, que o caro historiador sabe que era um grupo de elite dentro da SS, com um único objetivo, que era exterminar os judeus. E o que eu vejo é a oposição tentar exterminar a vontade da situação e tentar resolver os problemas do Estado. E se não resolver nesse momento, pelo menos dar 6 meses de fôlego, onde o Estado vai poder salvar aí 1,2 bilhão. E se não resolve todos os problemas, pelo menos parcialmente, nós conseguimos aí uma luz no final do túnel. Isso claramente é o que está acontecendo aqui dentro dessa casa hoje. E eu chamo a oposição para a responsabilidade da folha de pagamento do próximo mês e pela responsabilidade em fazer esse Estado dar certo. Mesmo discordando de alguns pontos, são 6 meses onde nenhuma medida, a não ser que passe por projeto de lei específico, vai ser tomada contra Saneago, contra servidor público, ou seja lá, contra quem for. Estão cansados de saber com isso. Eu acho que eu não sei se eu fiz a pronúncia correta, mas o deputado Henrique entendeu exatamente o que eu quis dizer. E dessa forma eu quero encaminhar meu voto favorável a essa adesão, a essa autorização ao governo do Estado a fazer adesão ao RRF, e já antecipo meu voto também no plenário favorável a esse governo, que eu acredito sim, e acredito que ao longo do tempo vai conseguir entregar um Estado muito melhor do que recebeu. Muito obrigado. Só questão de ordem, a Leda, depois Vossa Excelência. Deputado, eu vou ser bem breve, senhor presidente. É só porque fica parecendo que sem esse dinheiro, sem esse recurso, não vai pagar folha. Isso não é para pagar folha. E se não tivesse a liminar, também não ia pagar folha? Quer dizer, se nós não votarmos, nós estamos contra servidor, quem está contra servidor é o governo, que não paga dezembro, com dinheiro em caixa. Então está invertendo os papéis, senhor presidente. Essa questão de ordem é fundamental, porque está parecendo o seguinte: oposição, Major Araújo foi o que mais foi para a rua, para Caiado, e vai votar contra, porque isso é muito maior do que oposição ou situação. E não adianta eu jogar para o Henrique Arantes, deputado, para mim, para todos que vão votar contrário, de que, olha, servidor, se você não recebeu, é culpa deles, não é culpa nossa não, é culpa da péssima gestão do governo Caiado. Foi citado, presidente. Para questão de ordem, deputado Henrique Arantes. Presidente, fui citado, queria só poder fazer uma fala. Fomos comparados aqui, né, a uma tropa de elite que fazia o mal e que perseguia pessoas. Até onde eu sei, quem persegue as pessoas, quem grila a fazenda, quem toma terra de pessoas é a família Caiado. A informação que eu tenho é essa. A pior coisa que podia para um pequeno fazendeiro no começo do século passado era ser vizinho de um Caiado. Se fosse vizinho de um Caiado, certo dia ele ia te abordar, ia oferecer para comprar sua terra por um valor muito baixo, e se você não aceitasse, ou matava ou botava para fora e tomava sua terra. Então essa parte da história eu também conheço muito bem. Eu não sei se o senhor Ronaldo Caiado é assim, mas os antepassados deles foram assim. Eles construíram fortuna em cima de tomar terra de pessoas, em cima disso. Então, se tem alguém que persegue uma categoria,
Se tem alguém que persegue um tipo de gente, não somos nós, não sou eu, não é o deputado Major Araújo. Eu acho que é exatamente os espíritos que assombram o nosso governador do estado de Goiás. Eu acho que quando ele vai dormir naquele palácio, que eu já tenho informação, que ele se gabou quando o Onyx Lorenzoni esteve aqui, ele apontou o dedo, já teve 3 nossos aí, ó. Apontou para os avós, para os antepassados dele que foram governadores. Eu acho que eles moram até hoje, se existir espírito fantasma, eu acho que eles moram até hoje lá naquele palácio assombrando o governador Ronaldo Caiado. Não tem. Paulo César acredita nisso. Você falou que é espírita? Não, eu não sei se existe ou não, mas eu vejo que se alguém persegue, se alguém faz esse tipo de coisa, é a família dele. Questão de ordem. Não, já encerrou o encaminhamento de voto. Deputado Carlos Cabral, depois Bruno Peixoto. Senhor presidente, então, já que não dá para encaminhar voto que o senhor encerrou, os 2 minutos me bastam. Eu quero só novamente aqui usar a palavra para dizer que eu não estou assinando um cheque em branco porque eu verifiquei que só vai haver regime de recuperação fiscal se a gente aprovar 6 medidas. E eu não me lembro quem foi que falou aqui anteriormente que o governo anterior pagava os salários, que não tinha outra saída, que por que agora não está dando conta. O ex-deputado Misael me alertou de um fato ali, me chamou, eu estou até com a matéria aqui no meu celular, no site do G1, presidente. Presidente, estou com uma matéria aqui no site do G1 para lembrar o que aconteceu no governo passado. Ainda bem que o Misael me lembrou. Temer anuncia acordo que suspende dívida dos estados até o final do ano. O presidente em exercício Michel Temer anunciou na segunda-feira, por meio de sua conta no Twitter, que o governo federal concordou em alongar as dívidas do estadual por mais de 20 anos, suspender até o final do ano o pagamento das parcelas mensais. Então os estados ficaram, naquele período, sem ter que pagar as dívidas. Então está aqui explicado por que havia um consolo no governo passado, que eu inclusive estava apoiando. Só estamos pedindo para a gente ter o mesmo consolo e agora por 6 meses. Esse período terminou em dezembro do ano passado. Então, quando o Caiado assumiu o governo, ele já assumiu tendo que repagar essa suspensão de pagamento de dívida, que era uma decisão lá do governo do Temer. Então, eu quero dar essa possibilidade do governo Ronaldo Caiado ficar sem pagar os juros para os bancos federais até o final do ano, para ter o equilíbrio de contas como outros governos tiveram. Eu acho que é justo a gente dar essa possibilidade aqui, já que outros governos já tiveram. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, solicitar a Vossa Excelência, como terminou os encaminhamentos de votos e também as inscrições de questões de ordem, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pusesse para votar imediatamente, mas permita-me apenas relembrar a história que a família Caiado foi um dos que desbravaram o nosso estado. Enquanto muitos não queriam vir para o nosso estado, a família Caiado desbravou. Então nós temos que ter reconhecimento pelo trabalho da família e estar imputando a uma família questões que não temos a coerência da verdade, eu acho uma injustiça muito grande. Acho que devemos atentar ao projeto, não adentrarmos a questões familiares, porque temos que ter respeito pela família Caiado, pelo governador Ronaldo Caiado e reconhecer o devido valor de uma família que muito contribuiu para o desenvolvimento do estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir que colocasse o projeto imediatamente. Eu vou colocar em votação e para manter aqui a coerência, desde que assumi a comissão, eu passo a palavra para todo mundo que quiser falar. Eu já fui vítima aqui dessa história, não, tem que, porque quem é governo, tem que usar a proporcionalidade. Então, nós vamos aqui passar a palavra para quem quiser falar, o tempo que quiser falar, porque cá para nós, se deputado não puder falar, olha que vai sair daqui sem fazer quase nada. Então, e o tempo, nós temos tempo para ficar aqui até meia-noite, amanhã, segunda.
Ok? Então, encerrada a votação, deputados que concordarem com o parecer, e só para lembrar, porque às vezes demorou tanto, vocês se esqueceram. É o relatório alertando para não votar sem saber. É do deputado Bruno Peixoto, que aprova o projeto e acolhe apenas a emenda do deputado Álvaro Guimarães. Está em votação. Deputados concordarem com o voto separado do líder do governo, permaneçam como estão, os contrários manifestem, que se registrem então os votos contrários. Deputado Henrique Arantes, deputado Hélio de Souza, deputada Leda, deputado Major, deputado Antônio Gomide, deputado Coronel Adailton, deputada Adriana Corsi. Está aprovado. E declaro encerrada a presente sessão.